Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Prazer para você que não me conhece, meu nome é Leandra, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero fazer uma extensão do vídeo anterior, do vídeo que eu postei do Arrume-se Comigo para a minha formatura no curso de Serviço Social. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha história para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, saber como foi para chegar nesse grande dia e também motivar vocês através desse vídeo, para você que tem um sonho, para você que tem uma meta, que quer conquistar algo na sua vida, mas por algum motivo desanimou ou parou e entrou a procrastinação. Então esse vídeo é para você, tá bom? Para te motivar, para te incentivar. Espero que de alguma forma eu possa contribuir para isso, tá? Então eu vou voltar um pouquinho lá atrás para começar a contar essa história para vocês. Hoje eu tenho 27 anos e eu vou voltar lá quando eu tinha 11, 12 anos, tá? Nesse momento da minha vida eu estou entrando, né, no teatro, na minha escola, e foi aonde que eu me encontrei, porque eu era uma criança que eu gostava de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e de fato eu fiz. Eu entrei no grupo de desenho da escola, eu fiz parte da banda marcial, eu fui baliza, sabe? Aquela menina que fica na frente de uma banda marcial fazendo várias piruetas, eu fiz isso. Eu também já participei do grupo de escoteiro. Então tudo que envolvia o mundo artístico, artesanato, me atraía, eu gostava muito. Quando eu entrei no grupo de teatro, eu me apaixonei, porque eu vi a possibilidade de ser tudo que eu quisesse ser. Então me apaixonei verdadeiramente para aquilo e era aquilo que eu queria para minha vida, sabe? Eu falava com todo mundo que eu ia ser uma das melhores atrizes, eu ia ser uma atriz muito reconhecida, eu me apaixonei de verdade por isso. Só que eu fui frustrada, porque aproximadamente ali uns 2 anos depois, fazendo teatro, fazendo apresentações, o diretor ele foi embora da cidade. Então eu e os outros adolescentes que faziam teatro ficou sem ter para onde ir, porque não tinha muitos recursos naquela época, não tinha outro grupo de teatro. Tentamos continuar sozinhos, mas não conseguimos, né? Éramos de menores e sem recursos. Então foi a primeira grande frustração que eu tive. Eu sofri bastante, sabe? Fiquei muito triste. Às vezes eu chorava, eu sentia saudade, mas não tinha o que fazer. O que tinha que fazer mesmo era pegar aquele sonho e guardar bem lá no fundinho do baú, trancar a chave e deixar guardadinho lá. Então eu tinha, a partir dali, daquela frustração que eu estava vivendo, eu montei uma meta pra mim, que quando eu fosse de maior, que eu terminasse os meus estudos, né, aqui na minha cidade, eu iria para outro lugar, onde tivesse mais recursos, iria trabalhar, iria estudar, iria morar sozinha e fazer uma faculdade de arte cênica e viver o meu tão sonhado sonho de ser atriz. Porém, no entanto, né, Deus ele tinha outros planos para minha vida. Com 17 anos de idade eu engravidei, eu fui mãe na adolescência, muito nova, e eu me vi numa realidade agora completamente diferente, né? Eu tive que sair da minha adolescência, uma menina que eu era, e pular diretamente para a vida adulta. Então foi um choque de realidade muito grande. Agora não era só eu, não eram só os meus sonhos, as minhas metas, e eu sonhava alto, viu? Agora eu tinha um serzinho crescendo dentro de mim, uma vida que dependia de mim, e eu agarrei aquela missão de ser mãe com unhas e dentes, sabe? Eu queria ser o melhor que eu pudesse ser para aquela criança. Então, a partir dali a minha mente já mudou, tudo era para ele. Eu fazia menor aprendiz e eu lembro, né, que toda vez que sobrava um dinheirinho, eu já ia ali e comprava alguma coisa pro neném. Eu já estava vivendo aquele sonho realmente ali, que é aquele projeto de ser mãe. E ainda com 17 anos de idade, eu fui morar junto com o meu namorado, hoje é meu atual esposo, né? Formamos uma família, temos 2 filhos, esse de quando eu engravidei na adolescência, de 9, e outro de 3. Mas agora eu estava numa realidade diferente, né? Fui mãe nova, então virei esposa, dona de casa, mudou o meu quadro completamente. Mas aquela menina sonhadora ainda existia dentro de mim, apesar de estar vivendo uma grande decepção, porque eu havia me decepcionado comigo mesma, e eu vi essa decepção nos olhares das pessoas.
e aquilo me entristecia muito. Era como se as pessoas olhassem pra mim e pensassem, nossa, Leandra, né, engravidou, nova, casou, não vai ser mais nada da vida. Era esse sentimento que eu tinha. Certa vez uma pessoa até falou pra mim assim, sabe, bem na minha cara mesmo, nossa, você engravidou com 17 anos, nova, não vai ser mais nada da vida, não vai ser ninguém. Exatamente desse jeito a pessoa falou comigo. E me marcou muito porque eu não tive reação pra nada. Aquilo foi como um tiro no meu peito. Não tive reação pra nada. Mas assim, eu não cogitei a ideia de parar na minha vida. Então eu continuei estudando. Terminei o meu segundo ano. Estava grávida, mas eu terminei. O terceiro ano também continuei, consegui terminar. O neném já tinha nascido, né? Já estava morando em outra cidade agora. Eu e meu esposo, né, constituindo tudo do zero, então não foi fácil. Eram muitas coisas ao mesmo tempo, mas uma coisa que eu não fiz foi parar de estudar, e com a ajuda do meu esposo. Eu agradeço, louvo muito a Deus pela vida dele. Se você tem uma pessoa assim do seu lado que te motiva, que te anime, que não te deixe parar, presta atenção, tá? Valorize essa pessoa, porque é pessoas assim que realmente querem o seu sucesso e te querem bem, tá bom? Então, enfim, com todas essas questões eu consegui terminar o meu ensino médio. E eu ainda estava vivendo aquela frustração, lembra de lá de trás? Que eu não queria, eu só queria ser atriz. Quando eu vi que eu não poderia ser, eu não tinha ideia do que eu queria fazer da minha vida, eu não tinha. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu fui direto fazer a prova do Enem, mesmo não sabendo o que eu queria ser. Fiz a prova do Enem, mas eu fui muito mal, porque eu terminei o meu terceiro ano fazendo o EJA. Então não tive um preparamento, sabe? Porque o EJA ele não focou ali muito, né, nas questões do Enem. Então eu fiz uma péssima prova, a primeira que eu fiz. Eu nem consegui olhar o resultado, mas eu tenho certeza que eu não fui bem, eu não entendi as questões, eu não entendi o tema da redação. Porém, no entanto, no segundo ano, eu volto para fazer essa prova e agora bem preparada. Eu não tinha muitos recursos, tá? Eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, para ficar comprando material. A única coisa que eu tinha era um celular e às vezes nem internet eu ia em casa. Eu lembro que várias vezes eu fui na casa da minha mãe, ia na casa da minha mãe, colocava lá um vídeo para assistir no YouTube de aula, chegava em casa, dava play, assistia de novo e anotava tudo no caderno. Esse era o meu estudo, né? Foi assim que eu me preparei. Então, foi isso que eu fiz. Coloquei também Deus nessa causa para me ajudar. E fui fazer essa prova. Orei a Deus, fui preparada e consegui, gente. Foi a minha maior alegria quando eu peguei para ver a minha nota do Enem. Eu tinha tirado 800 pontos na redação. O total da nota eu não vou lembrar com clareza para vocês, mas o que mais me marcou foi eu ter tirado 800 pontos na redação. E de fato, né, para redação foi o que eu mais estudei. Foi uma alegria que não cabia dentro do peito. E uma gratidão muito grande ao Senhor. Então foi ali que eu comecei, né? Joguei a minha nota no ProUni e saiu lá as bolsas, saiu uma bolsa para pedagogia e eu resolvi iniciar a faculdade de pedagogia. Olhando, né, para as minhas características, eu vi que talvez seria uma profissão que eu gostaria de fazer. E eu estudei 1 ano e meio de pedagogia e no ano seguinte eu decidi fazer o Enem de novo. Só que eu tava na minha cabeça uma coisa, se eu tinha tirado 800 pontos na redação e eu ia fazer a prova do Enem de novo, agora eu tinha que ser melhor do que na segunda vez, né? Eu tinha que fazer melhor ainda. E de fato, fiz a prova e fui melhor, só que eu vou frisar de novo pra vocês, eu estudei, tá? Eu me preparei novamente, eu estudei, não veio nada de mão beijada, não foi sorte, foi estudo mesmo, foi muita oração, muita fé, muita perseverança e muito estudo. Eu confiava muito que Deus abriria uma porta na minha vida, mas eu corri atrás, eu estudei, eu não fiquei só esperando cair dos céus não, tá? Então, nessa terceira ano fazendo o Enem, agora eu tiro 960 pontos na redação, gente. Quase tirei 1000 pontos, quase zerei. A alegria que não tinha tamanho. Consegui, né? O objetivo era ser melhor do que na segunda vez. Mas, né, a nota tinha sido boa também. Então, peguei essa nota e joguei de novo no ProUni. E aí saiu para algumas vagas aqui da minha cidade. Saiu para direito, numa escola para estudar pela manhã. Saiu, acho que
para administração e para o curso de serviço social, e me chamou muita atenção esse curso de serviço social. Foi aí que eu fui entender, né, o que era o curso de serviço social, o que um assistente social de fato fazia, né, porque tinha muito esse negócio de dizer que assistente social é um profissional que só distribui cesta básica, é um profissional bonzinho que distribui cesta básica. Gente, não, pelo amor de Deus. Se você não sabe o que um assistente social faz, o que é um curso de serviço social, gente, pesquisem. É muito, muito, muito além disso, tá bom? É uma profissão linda. É uma profissão que eu tenho muito orgulho, tá bom? Não vou entrar em detalhes pra vocês agora o que o assistente social faz, porque o foco do vídeo não é esse, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas enfim, agora eu começo meu curso de serviço social e comecei muito empolgada, muito feliz, com todo o gás, sabe, de aluno que começa. Mas aproximadamente um ano depois, um ano e meio estudando, começou a entrar o desânimo no meu coração. Comecei a me arrepender de ter trocado de faculdade. Eu não sei explicar exatamente por que eu me arrependi, mas eu vi ali as outras alunas que fizeram pedagogia comigo estagiando, e o serviço social é uma faculdade muito, muito difícil, gente, é muito difícil. Até um estágio você não consegue, assim, sabe, aqui pelo menos na minha cidade não consegui fazer antes da data, eu só conseguiria fazer no 5º período, no 3º ano de faculdade. Então, e tinha outras questões também, que faculdade à distância, gente, não é uma faculdade fácil. Tem muitas dificuldades, pelo menos a minha, sabe? Você e você. Você tem que ser muito organizado, muito disciplinado, você tem que correr atrás. E eu fiquei nesse tempo aí, algum tempo, bem desanimada. E assim, nesse momento foi um momento que meu esposo pegou junto comigo, me animava, me dava ânimo, não me deixou desistir. Só que eu passei um tempo desanimada, e hoje, quando eu olho para trás e lembro desse período, eu fico envergonhada. Eu me dá um arrependimento, porque nesse momento eu comecei a procrastinar para estudar, nesse momento eu começo a desanimar para estudar, e eu me arrependo desse tempo, porque nesse tempo eu não me doei 100% como eu deveria. Ai, quem me dera se eu pudesse voltar esse tempo, sabe? Porque hoje, por todo o processo que eu passei, eu aprendi a dar muito valor a essa porta que Deus abriu para mim. Então, quando foi para iniciar o estágio, foi bem no início da pandemia, e eu descobri que eu estava grávida, bem no início da gravidez. Então eu já tinha encaminhado todos os papéis, feito todo o processo para começar a estagiar no CRAS, próximo ao meu bairro. Só que veio o primeiro lockdown da pandemia, quando fechou tudo a primeira vez, sabe? E foi muito assustador, porque a gente não sabia direito o que era a Covid, e tinha muitas notícias ruins, então foi muito assustador e muito difícil esse período. Então, eu estava no grupo de risco, então eu não poderia estagiar, ainda mais no CRAS, né? Onde que a gente lida com vários atendimentos aos usuários, então não poderia fazer o estágio, tive que esperar toda a gestação, todo o processo de amamentação para depois começar a estagiar, né? E quando chegou o momento, né, de fazer o estágio, eu já tinha feito todos os períodos do curso, eu continuei estudando sem fazer o estágio, já tinha terminado a faculdade, postado o TCC, e agora, né, quase que um ano e pouquinho depois que eu começo a fazer o estágio. Na verdade, durou muito mais que um ano, um pouco. Quase 2 ou 2 anos, agora eu não vou me recordar bem das datas. Mas o neném, eu tava grávida, o neném, no início da gravidez, e quando foi que eu comecei a estagiar, o neném já tava com um ano e pouquinho, que foi quando eu coloquei ele na creche. Pois bem, inicio agora o estágio, e é aí, gente, que eu começo a lidar com a minha profissão, que eu começo a lidar com a parte prática. É agora que eu começo a ver como que o assistente social trabalha, né? Pelo menos ali no CRAS, naquela área, porque tem várias atuações do assistente social em diversos parâmetros, e diferencia muito. Quando você se forma, depois você tem que se especializar na área que você vai trabalhar. Mas ali no CRAS, né, com os atendimentos, eu me apaixonei completamente.
E ali eu tive certeza que era isso que eu queria pra minha vida. Então veio aquele gás de novo, veio aquele ânimo de novo, veio aquela garra, veio tudo junto. A vontade de recuperar o tempo perdido, aquele tempo que eu não tinha me dedicado como eu deveria. Enfim, foi muito importante. Então ali no estágio eu tentei capturar toda a experiência, todo o aprendizado possível. Tentei me dedicar o máximo possível, porém foi aí que veio o meu segundo tempo de espera. Eu falo assim, né, que meu curso ele teve 2 grandes tempos de espera pra mim. Esse primeiro, que foi na pandemia, que eu estava gestante, eu tive que esperar para começar a estagiar. E esse segundo, que foi no estágio, aonde que eu tive um probleminha, que não foi um problema causado por mim, foi um incidente mesmo, né, porque a assistente social que começou comigo, ela precisa se afastar por um problema de saúde. Então mudou tudo, né? Entrou outra assistente social para me supervisionar, porque tem toda uma burocracia, né? O estagiário de serviço social, ele obrigatoriamente tem que ter uma assistente social para supervisioná-lo, formada ali na área, trabalhando em campo. Tem toda uma burocracia de papelada, de documentação. Então quando trocou tudo, mudou o horário, mudou os dias. Então eu tive que resolver essa questão do papel. E pelo menos na minha faculdade à distância, lá é assim, lá tem data, tem um prazo certo para você postar esses documentos no portal. Então se você perder esse prazo, demora muito para abrir de novo esse prazo novamente. E foi isso que aconteceu comigo, né? Tentei de tudo para conseguir postar na data certa esses documentos, resolver tudo que precisava resolver, pegar todas as assinaturas de novo. Enfim, fiz de tudo, mas eu não consegui, eu perdi o prazo. E foi aí que veio, sabe, a decepção, né, a tristeza. Fiquei muito triste, fiquei muito mal. Ali eu chorei, eu fiquei triste mais do que a primeira vez, né, que eu tive que esperar. Porque eu já tinha montado todo um projeto, todo um plano, né. Eu comecei o meu estágio no meados de 2022. Nós estamos em 2023 agora, no finalzinho. Então era pra mim terminar minha faculdade, o estágio, aliás, bem no final de 2022. E no final de 2022, inicinho aí de 2023, já formar, já pegar o meu certificado de conclusão de curso e finalmente, né, fazer o meu registro e começar a trabalhar. E no início do ano de 2023 teve várias oportunidades e eu já sabia que teria essas oportunidades, eu estava ansiosamente esperando, né, processos seletivos na minha cidade, em cidade próxima, e eu não pude conquistar isso que eu tanto tinha almejado. Eu não consegui, né, fazer essa formatura. E assim, eu não tinha mais o que fazer da faculdade, eu já tinha feito todos os períodos, já tinha feito estágio, eu só não consegui postar o documento na data certa. E isso me custou tempo, gente, tempo. O que era para ter acontecido lá no início de 2023, eu consegui, aconteceu agora, no finalzinho quase de 2023. Então, foi isso. E nesse período todo que eu tive que esperar, foi onde que Deus mais palestrou no meu coração. Porque foi aonde eu aprendi a ter paciência, perseverança, a não desistir. Agora não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Então foi aí que Deus ele começou a fazer por mim. Porque nesse processo foi aonde que eu mais aprendi a dar valor a todas as coisas que Deus tinha feito na minha vida. Poxa, da minha turma, eu era a única bolsista do ProUni. Eu fui a única que me formei ali da minha turma sem pagar nenhum real. Então foi um privilégio para mim, porque se fosse para pagar realmente eu não teria condições. E eu nunca fui a aluna mais inteligente da minha escola não, só que eu era uma das mais esforçadas. Eu me esforçava e através do meu esforço Deus me honrou, né? E agora eu começo a dar muito valor, muita gratidão à oportunidade, sabe, que Deus tinha me dado. Então Deus me tirou lá daquela perspectiva, daquela decepção de que eu não seria mais nada além daquilo e me deu uma profissão linda, a qual hoje eu sou muito apaixonada. Então essa é a minha história, tá bom? Queria compartilhar com vocês um pouquinho a fim de te animar, a fim de te dizer que se você tem um plano, um sonho, um projeto, não é tarde para se sonhar e não é tarde para correr atrás dele, tá bom? Não importa a sua idade, não importa se você não tem condição, porque eu não tinha condição, mas tem Enem aí pra isso, tá? Se o seu sonho for fazer uma faculdade, tem Enem aí pra isso. Basta você estudar, você correr atrás, se você é capaz, você consegue, tá bom? Olha,
Eu fui mãe na adolescência com 17 anos de idade, não davam nada por mim, mas eu conquistei 2 bolsas pelo ProUni. Fiz a minha faculdade, tá? Toda sem pagar nada. Isso é uma honra, eu sou muito grata a Deus. Falo com muito orgulho. E é isso. Terminei a minha faculdade com 5 anos e 7 meses. Bastante tempo, né, gente? Mas foi um tempo muito importante da minha vida, um tempo que eu aprendi muito e tudo que eu aprendi tá muito guardado, muito quentinho aqui no meu coração. Só tenho gratidão. Foi muito lindo a formatura, sabe? Foi maravilhoso, sabe, gente? Ali no dia da formatura tava todo mundo lá comigo, sabe? Pra comemorar essa conquista, sabe? Meu esposo, meus filhos, minhas cunhadas, minhas amigas, minha mãe, meus avós de lá da Bahia, minha irmã, minhas tias de lá de Belo Horizonte. Foi muito maravilhoso esse momento que Deus me proporcionou. Foi muito maravilhoso. Ganhei surpresa, foi lindo demais. Talvez se eu tivesse formado lá no tempo certo, né? Não teria sido tão maravilhoso, tão emocionante como que foi. Eu tenho certeza que não. E assim, o que eu aprendo com isso é que tem coisas que tá além de nós, que nós possamos resolver. E Deus, ele tem um plano em nossas vidas. Deus, ele quer nos dar o melhor para nós. Então, esse tempo que eu passei todo fazendo esse curso foi maravilhoso, porque foi aonde que Deus me ensinou coisas que não tem como descrever para vocês, porque foi uma palestra mesmo ao meu coração. Mas eu saio, sabe, desse tempo revigorada em Deus, dando muito valor a esse curso, completamente apaixonada, e eu sei que eu tô mais que preparada, e eu sei, sabe, que quando eu começar de fato aí na minha profissão, eu vou estar pronta para dar o meu melhor. E é isso. Espero motivar vocês com esse vídeo, tá bom? Não é tarde para se sonhar. Se o seu sonho, se o seu plano, se o seu projeto estiver no centro da vontade do Senhor, então corre atrás, porque vai dar certo sim, tá bom? Para de procrastinar, para de preguiça, para de ficar colocando impedimentos. Comece agora mesmo a montar um plano, um projeto para que seu sonho se torne realidade. Peça a Deus, tenha fé, confie, faça um propósito com Deus, mas corre atrás do seu sonho, corre atrás, tá bom? Sempre vai ter um jeitinho, tá? Não olha para sua idade, não olha para sua questão financeira, você é capaz, tá bom? E esse é o vídeo de hoje. Gostaria também de estar deixando um versículo que eu gosto muito, que tá lá em Marcos, que diz bem assim: nada é impossível para aquele que crê, para aquele que tem fé. Esse é um pequeno versículo que eu levo, né, pra vida, que fala muito ao meu coração. Então é isso, é essa a mensagem de hoje. Nada é impossível para aquele que tem fé. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui ao finalzinho, não saia sem deixar o seu super like, tá bom? Se inscrever no canal pra me ajudar. Um beijo, tchau, até a próxima.